Dando sequência ao desafio de aprendizagem, nós faremos agora a integração da planta do projeto urbanístico com essa planta 1 que nós criamos, que é a planta baixa do empreendimento. Então, para dar sequência ao desafio, a gente vai salvar essa planta aqui com o nome planta 2, projeto urbanístico. Então, nós vamos na opção File Save As, com o nome planta 2, planta, ou direto, projeto urbanístico do loteamento. E a planta 1, a planta 2, depois a planta 3, vocês vão postar no ambiente virtual da disciplina, né, como critério de avaliação e também para avaliação de presença nas aulas. Dando sequência, uma vez salva essa planta, nós retornamos para a planta original, a planta do projeto do loteamento residencial, e aqui nós vamos copiar agora essa planta intermediária, que é essa, marcamos ela, Ctrl C, voltamos à planta 2, que ainda mantém as mesmas informações da planta 1, e aqui basicamente nós vamos apagar todo o conjunto de informações, reparem, eu marquei da esquerda para a direita, e eu apago o conjunto de informações, com exceção dessa linha aqui. Sobre essa linha aqui, nós temos duas linhas sobrepostas. Então, eu apaguei uma, e se eu apagar a última, eu apago tudo. Então, nós mantemos pelo menos essa linha aqui. E salvamos. E aí, como eu copiei as informações do outro arquivo, eu vou vir para cá e vou no campo Editar, Paste, Paste as Block. A gente vai colar isso como um bloco. De preferência, nesse local aqui, acima do projeto. E vamos ver que para fazer a planta 2, é uma operação muito rápida. Nós selecionamos essa informação, ativamos o modo F3, o Object Snap, e nós pedimos o comando de alinhamento, que é o comando AL-Enter, que nós já utilizamos antes para georreferenciar a imagem de satélite. Então me acompanhe, eu marco essa planta aqui de cima, que é o projeto urbanístico, do mesmo jeito como está aí colocado, e aí eu peço o comando AL-Enter. O comando AL-Enter, ele pede uma relação entre ponto de origem e ponto de destino. Então, o primeiro ponto de destino, aliás, de origem, desculpem, é esse ponto aqui. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, que é o limite acima da calçada, e esse ponto de origem, ele vai ser amarrado, vinculado a esse ponto aqui, que é o início do vértice 1. Volto, eu pego o segundo ponto de origem, que é esse ponto aqui, e vai ser esse ponto aqui, que equivale, entre aspas, ao vértice 6 do limite da área do empreendimento. E esse ponto aí, ele virá para cá. Então, seguindo, eu estou fazendo a relação entre aqueles vértices, e o que ele vai fazer basicamente é trazer a imagem para baixo, fazer a rotação, e se fosse o caso, mexer alguma coisa em termos de escala do nosso projeto urbanístico, o que nós não queremos, porque a planta ela já está em escala. Então, seguindo, damos um Enter para continuar, e para finalizar, ou eu clico aqui na opção Yes, ou digito Y, Enter. E o que ele fez, ele trouxe para cá a planta já integrada nos mesmos termos que a planta anterior. Então, seguindo, a gente seleciona essa informação que está aqui, e nós vamos explodir aqui o conjunto de informações agrupadas aí dentro. Então, eu explodi, vou dar um regenerar, R Enter, e a gente está recompondo essa informação. Então, essa linha aqui ao redor do contorno, a gente pode apagar essa linha azul, tem mais de uma linha sobreposta, uma para a direita, que é a área do empreendimento, e a área esquerda, que é a linha do projeto do loteamento. Aliás, essa a gente vai estar mantendo, essa para cá. E aí falta um ajuste em termos de alterar
atributos das linhas, que são as cotas, como nós fizemos no passo anterior. Certo, gente? Então, dando sequência, a gente vai fazer o seguinte. Primeiramente, salvar, que a integração nós já fizemos em cima da área do empreendimento. Então, a gente vai marcar aqui, vamos ver as camadas. A gente tem informação de lotes aqui, tá? Então, a gente vai marcar essa linha, uma linha interna, utilizando, vou dar um ESC antes, marco uma das linhas, e vou escolher o comando select similar. Feito isso, eu altero aqui para by layer, e vou alterar a camada para a camada lotes. Ok? Além disso, na sequência, eu vou pegar essa outra linha aqui, select similar, do mesmo jeito, e vou jogá-las também para a camada lotes, com a cor by layer, que eu errei, aliás, é para a camada lotes. Se forem ver ainda, nós temos internamente esses cantinhos do empreendimento e faremos do mesmo jeito. Select similar e alteramos também a cor para by layer e aqui para lotes. Então nós mudamos rapidamente o conjunto de cores de toda a área do empreendimento dessa forma aqui. Seguindo, falta ainda mexer nos textos. Então marco algum texto de referência, select similar, altero aqui para by layer, e aqui é importante, eu vou usar a opção de fonte para a camada textos, e todo o meu texto ele vai ficar na cor branca. Se fosse um projeto para valer para um cliente, né, o conjunto de textos teriam que ser então rotacionados em 180 graus, tanto esse, quanto esse, quanto esse. Daí que todos estão de cabeça para baixo, como vocês podem perceber. Faremos ainda a alteração das cotas que estão aqui, select similar, e vamos trocar elas também para a camada textos. Tá? Tanto todos eles que estão apresentados com a cor azul. Select similar. Marcou aqui, textos, opção, de novo, by layer. Segundo tenha ficado que nem esses pedaços aqui, até nós podemos eliminar alguns deles nessas marcações que estão aqui colocadas. Elas são desnecessárias. Então, isso aqui eu vou estar alterando. E como a gente fez com a planta 1, a gente vai mudar aqui essa opção do córrego para a opção cursos hídricos, opção by layer. E aqui ao redor tem ainda uma delimitação que representa, então, a área de app. Tá? Então, esses textos aqui que estão também com a cor preta, vou jogar em textos com a cor by layer. Fica um pouco mais visível. Esse aqui também, todos os textos que estão colocados, eu vou alterar, então, para a cor textos, fonte branca. Então, fizemos os principais ajustes, tem mais um texto de referência, alguma coisa é manual e alguma coisa é automatizada, em função de estarmos utilizando a função select by layer. E podem ver que aqui, o nosso comando, para mim, ele saiu pela culatra. Né? Eu pintei coisas demais por esse comando by layer. Então, aqui eu vou estar retomando algumas questões, marcando manualmente e voltando isso para a camada 0. Tá? Para que não fique tudo isso na cor vermelha. Então, é bom que aconteça, porque quando a gente faz errado, nós também aprendemos as operações. Então, tudo isso eu vou tirar da camada lotes para a camada 0, voltando ao que nós tínhamos antes. Então, tem que cuidar em relação ao que nós marcamos naquele passo de antes, o comando select similar. Então vai dar um pouco mais de trabalho manual de refazer caso eu tenha feito errado, como eu fiz e eu instruí vocês. Aqui também eu vou marcar todos eles, somente o contorno, e eu já recuperei esses ajustes para a camada 0.
Então, está feito esse ajuste aqui. Essa linha aqui, ela vai para a camada imóvel, incluindo ainda essas camadas aqui. São as duas linhas guias. Então, vai para a camada imóvel. Então, já está um pouco melhor do que estava até pouco tempo atrás. E qualquer coisa, a questão de cores e espessuras, né, cada um pode usar o seu parâmetro de qualidade. Essa linha aqui eu também vou estar eliminando, tem algumas linhas sobrepostas, o que é ruim. E de novo, essa rosa dos ventos eu vou estar eliminando e peço que também façam essa exclusão. Tem mais dois textos que vão para textos. Opção By Layer. Feito esse ajuste aqui, essa linha interna aqui que envolve as ruas, né, se quiserem voltar elas também, vou ver se fica um pouco melhor de visualizar, a gente pode transferir elas também. Só que é uma operação um pouco mais manual, já que agora nós desfizemos as cores de antes, a gente leva elas para a camada, vamos ver para a camada 0 mesmo. Então a gente vai mexer essas pontinhas, não é tanto ajuste assim para ser feito, essas aqui, essas, tudo que aparece de ruas entre os lotes, a gente vai estar passando manualmente para a cor preta, que é a cor ou a camada 0. Então, 0, By Layer. Então, fica em vermelho somente os lotes. E o limite principal do loteamento, que é essa linha, essas duas linhas aqui, a gente vai trazer elas. Vamos só ver um detalhe aqui. Acho mais fácil a gente pegar ele por aqui. Botão direito, Draw Order, Bring to Front. E com isso, então, nós finalizamos a planta 2, que vai ser alterado aqui embaixo com o nome Planta do Projeto Urbanístico do Empreendimento. A gente vai, ou somente aqui, para ser um pouco mais otimizado, Projeto Urbanístico do Empreendimento. A gente pode abrir um pouco mais aqui as definições de tamanho, nesse canto aqui, clicamos fora, e a gente dá uma reposicionada dentro da caixa do título desse projeto. Data é a mesma, escala é a mesma. Aliás, aqui eu vou mostrar como mudar a escala mais uma vez. Como essa escala aqui ela envolve, né, mais detalhes de medidas, de números, de informações, faltou nós gerarmos o conjunto de textos, né, dos títulos, mas isso a gente já fez na planta anterior. Então aqui eu quero agora a escala definida para uma folha 2, que é o dobro de uma folha 3, ou seja, 4 vezes maior do que a folha A4. Então, a gente vai depois calcular essa escala, a gente vai na opção plotagem, aqui no alto. Folha agora vai ser uma folha A2, vai estar um pouco acima da folha A3. Essa folha aqui, veja, ela fica muito pequena. E a escala aqui, se testarmos a escala 1 para 2000, né, ela enquadra bem, aplicamos, damos um preview, continuamos e verificamos que a planta ela está bem enquadrada. Cancelamos, a gente volta para cá e mudamos a escala aqui 1 para 2000. A escala gráfica ela permanece ainda do mesmo jeito. Definimos ou enquadramos um zoom extend, dessa forma aqui, salvamos e plotamos essa planta aí, ok, continuar, e salvamos ela na mesma pasta, com o título Planta do Projeto Urbanístico do Loteamento. Só chamamos a extensão traço model. Salvamos, aguardamos a conclusão do salvamento, e para que a gente visualize as informações da planta final, mais uma vez, marcamos aqui a escala 1 para 100, desculpem, o zoom em 1 para 100 mil, e que nós enxergamos agora a diferença em termos de detalhe em relação à planta na escala 1 para 3000. Então essa escala aqui, ela é 1/3 maior, mais detalhada
do que a escala anterior. E, ao mesmo tempo, em termos de folha, ela acaba dobrando a sua dimensão. Se fosse em termos reais para um cliente, eu iria sugerir fazer a escala de impressão dessa planta numa escala 1:1000. E, nesse caso, a folha seria uma folha A0, com uma dimensão de 1,20 m de comprimento, né, por 90 de largura. Então, dessa forma, nós finalizamos esse vídeo tutorial e essa planta 2 vai ser postada no campo do projeto urbanístico. Dando sequência, antes de encerrar o vídeo, salve mais uma vez e já salve essa mesma planta com o nome planta file CVS, planta 3, com o nome planta plane altimétrica do loteamento, que vai ser editada então na sequência do último vídeo tutorial desse desafio de aprendizagem.